Fala pessoal, aqui é o Daniel José, deputado estadual pelo Partido Novo. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a transição no Ministério da Educação. Sai o ministro Ricardo Vélez Rodrigues e entra o ministro Abraham Weintraub. E antes da gente entrar nesse tema, eu queria pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal, clicarem no sininho, essas coisas todas aí que são importantes. Então vamos falar um pouquinho, antes até do tema, onde que a gente está. A gente está aqui no cafezinho da Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje está vazio porque não tem sessão deliberativa, que são sessões onde a gente vota projetos de lei. Elas acontecem terça, quarta e quinta, assim como funciona no Congresso Nacional, é a mesma coisa por aqui. Então hoje aqui está vazio porque a maior parte dos deputados estão nas suas bases no interior, trabalhando de lá. Então a gente acabou de receber a notícia faz 10, 15 minutos de que o ministro da Educação, Vélez Rodrigues, foi demitido e no lugar dele já tem um nome novo, o Abraham Weintraub. A gente deu uma olhada, eu dei uma olhada bem rápida aqui no currículo dele, né? E tem muito a ver com aquilo que eu estava já planejando em falar para vocês, né? São 5 pontos que eu acho que são importantes para um próximo ministro da Educação. E vai ser interessante porque, pelo que eu olhei aqui no LinkedIn, tem muita coisa que conversa com aquilo que eu achava que deveria ser feito. Então, no meu ponto de vista, aí eu tô razoavelmente esperançoso, assim, otimista com essa nova indicação. Apesar de não conhecer o novo ministro, nunca ter ouvido falar dele. Mas o currículo dele, as áreas em que ele se especializou, em que ele estudou e atuou, me deixam bastante otimistas, né? O primeiro ponto importante para o novo ministro da Educação é a capacidade de gestão. O MEC é uma organização com milhares de funcionários, com dezenas de secretarias gigantescas e precisa de alguém com experiência real, né, de gestão de pessoas, de gestão de indicadores, de processos, enfim, para fazer uma organização muito grande rodar. Então, nesse ponto, eu acredito que o ministro novo esteja bem, né, porque ele já foi presidente da Votorantim Corretora, já foi diretor do Banco Votorantim, tem uma série de outras experiências aqui, foi sócio da Quest Investimentos, que não necessariamente implica de ter uma capacidade de gestão de pessoas, né, de muita gente necessariamente, mas enfim, já mostra que ele teve uma experiência que faça com que ele entenda questões básicas, assim, como o que são indicadores, como definir metas, enfim, coisas que o último ministro nem sequer sabia responder o que era o indicador básico que avaliava a qualidade do ensino, que é o IDEB, o indicador de desenvolvimento de educação básica. Enfim, não tinha a mínima ideia do que ele tinha que buscar melhorar sendo ministro da Educação. O segundo ponto é conhecimento em finanças. E eu coloco isso como um critério importante, não só porque o Ministério da Educação tem programas como o FIES, que são programas de empréstimos e tudo mais, mas porque o Ministério da Educação é uma pasta em que roda bastante dinheiro. São bilhões e bilhões de reais todos os anos e alguém que toque o Ministério da Educação tem que ser alguém que saiba gerir recursos, que saiba como alocar eles da maneira mais eficiente possível para fazer valer cada um dos investimentos que são feitos na educação. Então, a experiência, né, desse novo ministro, né, formado em economia na USP, com várias pós-graduações na GV, tendo experiências diretas, né, de mais de 2 décadas no mercado financeiro, na Quest Investimentos, no Banco Votorantim, na Votorantim Corretora, mostra que enfim, ele tem o preparo necessário para essa área, pelo menos. Então, isso me deixa bastante otimista, só de saber alguém que tem a visão sistêmica, que tem a visão de finanças, de ferramentas financeiras, uma visão clara de economia. Ele foi uma das pessoas que estavam discutindo, né, com o governo a nova proposta da Previdência. Então, enfim, me deixa muito otimista sobre a capacidade de gestão, não só de pessoas, de indicadores, de processos, mas também de gestão de recursos do Ministério da Educação. O terceiro ponto é experiência em educação. O novo ministro, ele é professor, né, na Unifesp, em economia, mas eu acho que existe um fetiche, assim, de colocar como ministros da educação professores. Eu acho que não necessariamente isso deveria ser um critério. Aliás, eu acredito que não necessariamente a pessoa que venha a se tornar o ministro da Educação tenha que saber com profundidade os critérios, os grandes temas que envolvem a educação estatal no Brasil.
Então, o que eu acredito no final de contas é que é muito mais importante que o novo ministro da Educação saiba ouvir especialistas da área, saiba ouvir secretários de educação estaduais que tiveram bom desempenho para saber o que funciona, o que não funciona, saibam ouvir as pessoas dos grandes institutos e fundações que pesquisam educação no Brasil e aprender com eles. Se o novo ministro tomar essa atitude, tiver essa maneira, essa linha de trabalho de ouvir e aprender com os especialistas e com as pessoas que já tiveram experiência prévia, eu acho que a gente está numa situação muito boa. Então, muito mais importante do que seja alguém que tenha experiência como pesquisador, como professor, que é mais ou menos o que as pessoas acham que deveria ser a tarefa de um ministro da Educação, e que não é. Então, eu acho super... Não acho um ponto negativo. Então, a voz está falhando aqui, estou meio gripado. Mas não necessariamente a inexistência de uma experiência prévia em educação na administração pública é um sinal negativo, desde que saiba ouvir as pessoas que são referências para saber quais são os projetos mais interessantes, para saber quais são os erros mais recorrentes e como aprender com eles. Então esse ponto eu acho que está bem endereçado. Experiência política, eu também não acho que é um critério primordial para alguém que vem assumir o Ministério da Educação, de ter uma experiência como político, né? Desde que ele tenha alguém ao lado dele, na equipe dele, que o ajude a fazer uma ponte bem feita com o Poder Legislativo, com o Congresso Nacional. Então acho que esse também é um ponto que não necessariamente o novo ministro da Educação deveria ter uma experiência muito sólida em política, né? E por último, uma experiência mais geral na administração pública. Isso eu acho que é uma experiência que ajuda muito. A pessoa já ter se tornado secretário de Estado, já ter se tornado ministro anteriormente, ou prefeito, enfim, ter se envolvido do lado da administração pública no executivo, eu acho que é uma característica que ajuda muito, muito mesmo. Mas da mesma maneira como eu falei sobre conhecimento específico em educação, eu não acho que é algo que seja primordial, que seja sine qua non, que tem que ter, entendeu? Então eu acho que a pessoa tendo noções bastante mais profundas sobre a administração pública já é o suficiente, né? De novo, né? Tendo a ajuda e o amparo de pessoas que já tiveram essa experiência prévia ajuda muito. Saber ouvir essas pessoas ajuda pra caramba. Então eu acho que em paralelo, né, o que pode substituir uma experiência na administração pública que talvez não seja tão extensa, seja uma experiência maior no setor privado. Isso aparentemente esse novo ministro da Educação tem. Então, pontos muito bons aí, como economista-chefe, como diretor do Banco Votorantim, CEO da Votorantim Corretora e sócio da Quest Investimentos. Então, super legal, até tem um amigo que trabalha na Quest, depois eu vou perguntar mais sobre ele, para ter um feedback aí maior sobre o novo ministro Abraham Weintraub. Bom, eu acho que esses são os principais pontos. Eu tinha também listado aqui 3 nomes que eu gostaria de ver como cotados, né, para o Ministério da Educação. Esse ponto eu já nem vou falar mais, nem precisa, porque logo que saiu a notícia, enquanto a gente estava gravando aqui sobre a mudança do ministro da Educação, já saiu o nome do novo ministro. E, eu acho que, de modo geral, eu estou bastante otimista. Eu acho que ele vai ter um perfil bastante diferente desse ministro que está indo embora. E as diferenças são justamente aquelas que faltaram no ministro anterior. Faltou gestão, faltou conhecimento em finanças, faltou conhecimento organizacional, né, de levar para frente equipes, né, trabalhar com equipes, com processos, indicadores e por aí vai. E eu acho que esse novo ministro aí tem chances maiores de ter mais sucesso. Justamente porque o que mais falta na educação são pessoas que tenham os skills de gestão, que tenham os skills de finanças e que ouçam, né, sobre as boas experiências de educação, aprendam com elas, até para conseguir priorizar nas suas ações aquilo que dá mais resultado para os alunos e evitar os erros de sempre que a gente vê acontecendo vez após vez. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu queria pedir para vocês também compartilharem nas suas redes, com seus amigos, familiares e tudo mais. Isso ajuda pra caramba, a gente tá no começo, beleza? Valeu, abração, a gente se vê na próxima.